live logo de cara, você tem que esperar um pouquinho. Legal. Bom, vamos lá. Sejam todas bem-vindas. Hoje vai ser o nosso primeiro encontro sobre recolocação. Meu nome é Thaís, eu faço parte do grupo Mentorelas. Quem não se sentir confortável em ter o seu rosto gravado, a sua voz também gravada, tá? Pode assistir depois. E, Fernanda, pode começar. Perfeito, gente. Oi, prazer para todo mundo. Boa noite, eu sou a Fê. Interajam bastante comigo, gente, no chat. Depois a gente vai ter uma sessão de mentoria. Eu vou pedir duas coisas para vocês. Primeiro, é muito importante que vocês participem. Esse é um momento que foi pensado e criado para vocês. Então, pode mandar coração, pode mandar mensagem no chat, pode abrir o microfone, se você se sentir à vontade. Se você não se sentir à vontade, você pode falar com a gente no chat também, e a gente vai ler o que vocês estão falando, tá bom? E a gente vai ter dois momentos aqui. A gente vai ter um primeiro momento em que a gente vai colocar para vocês vai ser como se fosse uma masterclass mesmo, uma mini aula, uma mini palestra ali, para a gente falar sobre recolocação, onde eu vou explicar algumas coisas. E aí, depois disso, a gente vai ter a mentoria coletiva. Então, sintam-se à vontade, se vocês quiserem interromper para fazer alguma pergunta, mas se você quiser também anotar para depois perguntar, sem problema nenhum, né? Aí, talvez a sua dúvida, ela pode aparecer nos próximos slides, então, talvez seja melhor a gente conversar um pouquinho depois. Mas, nossa, Fê, tenho uma dúvida, realmente quero saber alguma coisa agora, não tem problema nenhum vocês me interromperem. Combinado? A participação de vocês é super importante, então, quanto mais vocês participarem, mais gostoso vai ser, melhor vai ser, tá bom? Eu vou estar olhando aqui os slides, então, meninas, se você puder me ajudar também, tá? Na hora que se tiver algum comentário, alguma coisa que seja legal de colocar, pode me interromper, que aí eu vou vendo, tá bom? Que eu só tenho uma tela aqui. Uhum. Então, vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre recolocação, mas eu queria começar me apresentando. Então, prazer, eu sou a Fer, para quem ainda não me conhece. Eu interajo bastante com vocês nos grupos, eu tento ajudar todo mundo que eu consigo lá. Com a experiência que eu tenho. Eu tenho mais de 12 anos de experiência em gestão de pessoas e 8 desses 12 anos eu passei na área de experiência do cliente. Eu comecei a minha jornada na Whirlpool, que é dona das marcas Brastemp e Conce KitchenAid aqui no Brasil. Eu já trabalhava antes da Whirlpool, mas eu trabalhava na IESEC na época, trabalhava com relações públicas, com comunicação, e aí eu acabo não colocando muito isso na minha jornada, porque foi na Whirlpool onde eu tive, assim, vamos dizer, o meu ponto de virada aí de carreira. Então, eu comecei lá como trainee na área de desenvolvimento de produto. Quando eu saí da Whirlpool, depois eu fui supervisora de vendas e depois eu fui coordenadora de Customer Services. Então, eu cresci bem rápido também dentro da Whirlpool, fiquei 3 anos lá. E foi uma casa, assim, para mim, né? O primeiro lugar que me recebeu. Só que eu não me sentia tão à vontade, assim, na indústria. Eu queria alguma coisa diferente, alguma coisa nova, e aí foi onde eu conheci o mundo das startups, gente, de lá eu não saí nunca mais, então eu só trabalhei em startups de tamanhos diferentes, né, a maioria muito grande, que foi o Nubank, a 99 e a Baidu, são grandes startups, mas também trabalhei no Doutor Consulta, que é uma startup um pouco menor, que foi onde eu comecei a minha jornada. Então, no Doutor Consulta, eu fui coordenadora de saque e de qualidade, então cuidava da qualidade dos centros médicos, e eu também cuidava do saque, né, do atendimento das reclamações que a gente recebia. Quando eu saí do Doutor Consulta, eu fui para o Nubank. Lá no primeiro ano, eu fui coordenadora da área de collections, que é a área de cobrança, que cobra, né, os clientes que estão devendo ao Nubank. E no segundo ano, eu tive um desafio muito grande, porque a gente, na época, nós tínhamos 7 parceiros que faziam os atendimentos de collections, era uma operação de 1.500 pessoas, e eu fui responsável por essa operação como gerente. E aí, a minha equipe era uma equipe de 42 pessoas, né, comigo, dentro do Nubank, e nós coordenávamos e gerenciávamos, né, fazíamos acontecer aí, lá, né, nesses 7 parceiros diferentes. Quando eu saí do Nubank, eu entrei na 99 como gerente sênior, inclusive postei lá no meu Instagram hoje um TBT de quando eu era gerente sênior lá na 99, foi uma super experiência bacana. Lá eu tinha 2 gerências diferentes, uma de qualidade, que cuidava de qualidade de todas, e voz do cliente, de todas as áreas da 99, de atendimento, né? E eu também era responsável pela célula de atendimento da parte fintech da 99, que é a carteira digital.
E aí, fiquei lá na 99 por um tempo e depois saí para ir para a Byju's para ajudar a fundar a área de Customer Experience. Lá eu fui head dessa área. Para quem não conhece, a Byju's é a maior edtech do mundo, a maior empresa de tecnologia e educação do mundo. Foi uma das patrocinadoras da Copa do Mundo, só para vocês saberem que tipo, é uma big startup, só que ela, aqui no Brasil, ela ainda está começando, ela ainda está dando aí, não chegou nem a 2 anos ainda, então está realmente começando. Mas já tem mais de 10 mil alunos aqui no Brasil, então está realmente se tornando bastante relevante. E a Byju's ensina programação, música, matemática para crianças, principalmente programação, né? É o carro-chefe, é uma empresa indiana. E lá eu tive a oportunidade de sentar nessa posição e de cuidar realmente de todas as áreas do Customer Experience que a gente tinha ali e construir a área de Customer Experience. Só que, gente, eu sempre tive vontade de empreender, eu sempre tive vontade de fazer outra coisa. Eu sou criadora de conteúdo, então depois me adicionem no LinkedIn. Eu crio conteúdo para o LinkedIn também, mas também para o Instagram, e o meu conteúdo para o Instagram e para o LinkedIn é diferente. Então, se vocês quiserem, claro, vocês podem me seguir lá no Instagram também. Eu vou deixar no final para vocês o meu Instagram, mas é Fernanda Piacese B. E aí eu saí da Byju's, porque eu já criava conteúdo, já tinha mais ou menos uns 3 anos, mas eu criava só para o LinkedIn. E aí começou a surgir outras coisas, assim, as pessoas queriam fazer mentoria comigo, eu comecei a dar aula na Conquer, então eu sou professora na Conquer, eu comecei a dar aula na PUC, eu também sou professora universitária, e aí eu comecei a fazer outras coisas, e aí eu falei, cara, eu acho que tá na hora, assim, de eu voltar a equilibrar um pouco a minha vida, porque eu tinha dias que trabalhava, assim, 12 horas a semana inteira, e trabalhava no final de semana para poder dar conta de tudo. Então, eu resolvi sair do meu emprego CLT para começar a empreender, isso há mais ou menos uns 8 meses atrás. Então, estou nessa jornada aí de mudança de carreira, de transformação, de aprendizado também como empreendedora, e busco trazer o máximo de conhecimento, porque a minha ideia, assim, é que a nossa carreira, ela é grande parte aí da nossa vida, o nosso trabalho é grande parte do momento, dos momentos que a gente tem com as pessoas, e quando a gente pensa em desenvolvimento de pessoas e desenvolvimento de lideranças, é super relevante para o mundo, porque são as pessoas que vão transformar, né, principalmente os líderes, que vão transformar positivamente o mundo. Então, é por isso que eu trabalho, é com isso que eu gosto de trabalhar. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e espero que seja uma noite tão proveitosa para vocês quanto está sendo para mim, porque eu estou no hype, gente. Eu estou na expectativa para essa noite também, assim como vocês. Bom, vamos lá, gente. O que nós vamos falar hoje, tá? Primeira coisa, a gente vai falar sobre processo seletivo. Para quê? Para que a gente crie uma base aí de conhecimento sobre como funcionam os processos seletivos, quais são os passos que a gente normalmente tem, para que a gente entenda bem por que certas coisas acontecem ou não dentro dos processos seletivos. Depois, eu vou trazer algumas dicas para vocês para currículo e para LinkedIn. E, por último, a gente vai falar um pouquinho sobre networking, tá? Vamos começar, então, sobre processo seletivo. Como que funcionam os processos seletivos? Primeira coisa que a gente precisa saber, gente, é que existe um modelo chamado CHA. Me contem aqui, deixa eu voltar aqui para o chat. Me contem. Vocês conhecem o CHA, o modelo de competências? Alguém já ouviu falar? Fê, já li em algum lugar. Conheço, não conheço. Sim, não conheço. Nunca ouvi. Legal. Tem algumas pessoas que já conhecem e algumas pessoas que não. Bacana. Então, gente, o CHA, ele é o modelo de competências que as empresas utilizam. E aí, esse modelo de competências, ele pode estar já desenhado, ele já pode ser uma coisa que é conhecida dentro da empresa, ou ele pode ser uma coisa que ainda não está desenhada, principalmente se você for trabalhar com startups. Mas aqueles valores da empresa, aquele jeitão da empresa fazer, aquilo que vai ser requerido dentro de um processo seletivo, isso pode não estar escrito em lugar nenhum, mas com certeza isso existe dentro da cabeça das pessoas que estão ali fazendo o recrutamento. Então, por que é importante a gente entender o que é o CHA?
Porque o chá, ele é a base para a gente fazer um bom processo seletivo. A gente precisa desenhar quais são as competências que a gente quer. E o que são essas competências? Elas são os conhecimentos que a gente está buscando, as habilidades que as pessoas precisam ter e as atitudes que as pessoas precisam ter. Essas competências, gente, elas são traduzidas em duas palavrinhas que a gente vê bastante no mercado e que vocês provavelmente já ouviram falar, que são hard skills e soft skills. A gente chama de hard skills todo aquele conhecimento, habilidade, atitude técnica que a pessoa precisa ter. E a gente chama de soft skill aquilo que é funcional. Então, um conhecimento, por exemplo, relacionado à inteligência emocional, ele é um conhecimento que uma pessoa vai ter, que é uma soft skill, é uma habilidade funcional. Ela não tem uma serventia técnica dentro de um time, né? Mas ela é muito importante para que a gente consiga fazer um trabalho bem equilibrado dentro das nossas equipes. E aí, gente, é muito importante a gente saber sobre isso, porque você pode ter o conhecimento e não ter a habilidade e a atitude. Você pode ter o conhecimento e a habilidade e não ter a atitude. Vou dar um exemplo, esse de inteligência emocional. Imagina que eu sou uma pessoa que super leio sobre inteligência emocional. Eu como Daniel Goleman com farinha, né? Adoro. Porém, na hora de colocar em prática, eu não tenho essa habilidade desenvolvida ainda. Eu tenho dificuldade de me autoconhecer, de autogerenciar minhas emoções, de ter empatia com as outras pessoas, né? Ou eu não consigo demonstrar isso por meio das minhas atitudes. Outro exemplo, eu conheço bastante de inteligência emocional, eu tenho as habilidades desenvolvidas, mas no momento em que eu estou numa reunião, que dá um estresse na reunião, pronto, eu não consigo demonstrar uma atitude de inteligência emocional. Então, eu posso ter um e não ter as outras. E esse autoconhecimento, gente, ele é extremamente importante quando a gente está falando de processo seletivo. Porque as perguntas que as pessoas vão fazer para a gente, aquelas típicas perguntas assim, quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos de desenvolvimento? A gente precisa fazer uma análise das nossas competências para entender o que eu tenho conhecimento e não tenho habilidade e atitude, o que eu tenho conhecimento e habilidade e o que eu tenho conhecimento, habilidade e atitude. Beleza? E aí, gente, quando a gente pensa no processo seletivo, a gente está pensando em 3 grandes coisas que vão ser avaliadas, tá? A primeira coisa que vai ser avaliada no processo seletivo é cultura. Falava-se muito antigamente em fit cultural, e existem algumas empresas que ainda usam essa nomenclatura, mas ela está um pouco ultrapassada. Porque o que é fit? O que significa fit em inglês? Significa encaixar. Então, é como se eu encaixasse o quadrado no quadrado, a bolinha na bolinha, o triângulo no triângulo. E, gente, as pessoas não são formas geométricas. Então, não tem como você falar de fit cultural, porque você não vai ter alguém que se encaixa perfeitamente numa cultura. As pessoas, elas vão se adaptando, elas vão se moldando. Então, o que a gente vai buscar num processo seletivo? Uma pessoa que tenha aderência à cultura, ou seja, a forma dela de ver e de fazer as coisas é parecida com a nossa forma de ver e de fazer as coisas. O estilo de trabalho daquela pessoa é parecido com o nosso estilo de trabalho. Então, isso é a cultura. E como é que eu descubro mais sobre a cultura? Bom, você pode conversar com pessoas, né, fazer networking para descobrir mais sobre a cultura daquela empresa. Você pode ler o site daquela empresa, você pode ver as publicações que aquela empresa faz. Tudo isso vai te dar insumos para descobrir mais sobre a cultura dela. A segunda coisa que vai ser avaliada é a parte técnica, gente, que é a hard skill. É o conhecimento que a gente tem sobre aquela posição e sobre aquelas experiências. Dentro do espectro que a gente tem de crescimento de carreira, ou de hierarquia, ou do também chamado pipeline de liderança, a gente tem necessidades técnicas diferentes de acordo com o nível que a gente está. Quanto mais a gente sobe na nossa carreira, menos conhecimento técnico tende a ser requerido e mais conhecimento funcional a gente precisa ter. Mais competências, né, funcionais a gente precisa ter. E quanto mais na base a gente está da pirâmide, né, da hierarquia, mais conhecimento, habilidade, atitude técnica a gente tende a ter que ter.
Então, se você está procurando um cargo de analista, se você está procurando um cargo de assistente, de supervisor, ou de um primeiro nível de gestão ali, independente do nome que a gente dá para ele, vai ser requerido mais conhecimento técnico de você. Mas se você está procurando um cargo de gerente, se você está procurando um cargo de diretoria, cada vez menos conhecimento técnico vai ser preciso. Até porque o mercado, quando a gente olha para ele, a gente olha para pessoas que estão em posições muito sêniores dentro do mercado, a gente está falando de pessoas que rodam entre posições. Então, você vê uma pessoa que um dia ela era diretora de marketing assumindo uma cadeira de RH, e depois ela sai do RH e assume uma cadeira de operações, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, e aí você se pergunta, putz, mas por que essa pessoa está dando esse 360? Porque o que é preciso para fazer as coisas acontecerem quando a gente está subindo na nossa carreira é muito mais o conhecimento funcional, que são aquelas competências de inteligência emocional, comunicação, habilidade de dar feedback, você conseguir se posicionar, você ter senso crítico, e essas são as habilidades funcionais. Isso não quer dizer, gente, que quando você está ali na base da pirâmide, você não vai ser avaliado funcionalmente. O que eu estou falando é proporção. Então, é assim, se eu vou contratar uma pessoa para um cargo de analista sênior, por exemplo, da minha equipe, eu vou precisar que essa pessoa ela tenha um conhecimento técnico. Às vezes, você vai ter que ter um conhecimento técnico, inclusive, melhor do que o seu chefe, para poder assumir aquela posição. Por quê? Porque ele está indo para um lado mais funcional. Quando a gente pensa na média gestão, o que é a média gestão? É um coordenador, é um gerente, né? Normalmente, a gente tem uns 50-50 ali. Pessoas que têm 50% de conhecimento técnico, 50% de conhecimento funcional. Mas, quando a gente já chega num gerente sênior, num diretor, num VP, a ordem se inverte. É 80% funcional e 20% técnico. E aí, tem algumas empresas que hoje em dia já estão com um viés um pouco diferente, e é inclusive o que a gente ensina dentro para as empresas, é o que eu ensino na Conquer, é o que eu ensino nos meus podcasts, é o que eu ensino nos meus conteúdos, que é contratar pelo funcional e não pelo técnico. Porque é muito mais fácil, gente, a gente treinar a parte técnica das pessoas do que a gente treinar a parte funcional. Essa é a realidade de todas as empresas? Muitas empresas ainda contratam a gente pelo nosso conhecimento técnico. Então, a gente precisa ter um equilíbrio ali das duas coisas. Saber o que eu sei tecnicamente falando sobre a minha área e o que eu sei funcionalmente falando sobre a minha área. Viram só como é importante a gente saber quais são as nossas competências? Então, quais são os meus escopos? Os escopos que eu tive, os resultados que eu tive, os conhecimentos que eu adquiri, e o que eu sei fazer quando a gente está pensando funcionalmente, né? Quando a gente está pensando nas habilidades e nas atitudes que a gente precisa ter ali enquanto equipe. E isso vai ser relevante quando a gente for falar lá na frente sobre currículo e sobre LinkedIn, tá? Exemplos de competências funcionais que eu queria trazer para vocês. Gente, anotem aí que essa aí é importante. Comunicação assertiva, trabalho em equipe, análise de cenário, então você saber não só analisar dados, mas analisar o cenário no qual você está inserido, porque análise de dados é um conhecimento técnico. Você pode saber analisar dados e não conseguir incluir aquele dado no cenário. Você pode saber analisar dados e não saber contar uma história com aqueles dados. Entendem a diferença entre o conhecimento técnico e o conhecimento funcional? Flexibilidade cognitiva é a famosa adaptabilidade, né? Então, é você conseguir, olha, eu tenho uma pessoa que tem uma opinião divergente da minha, mas eu consigo, por meio da flexibilidade cognitiva, entender como aquela pessoa se está pensando, né? Como aquela pessoa está se sentindo, para convergir com ela. Então, a flexibilidade cognitiva é isso. Eu flexibilizar o meu pensamento. Storytelling, a habilidade de contar uma história, principalmente com dados, né? A gente precisa ter essa habilidade de mostrar os dados e contar uma história com eles. Resolução de problemas. Então, gente, a nossa vida dentro das empresas, as empresas contratam a gente para resolver problema, todos os dias, o tempo todo, né? Então, a gente precisa saber
olhar o cenário, ler o cenário e resolver os problemas que estão aparecendo. Pensamento crítico, que é eu olhar para aquele cenário criticamente, conseguir criticá-lo, e quando eu falo criticar, não é colocar uma coisa negativa em cima daquilo, é entender, analisar aquele cenário, mostrar que eu tenho esse senso crítico, né? E criatividade. E aí vocês estão vendo que tem 3 aqui que estão negritadas, né? Comunicação assertiva, flexibilidade cognitiva e resolução de problemas. Esse é o pulo do gato das competências funcionais que a gente tem no mercado hoje. Se a gente vê grandes tendências aí para o mercado 2023, 2024 e possíveis outros anos, essas são 3 competências funcionais que vão ser muito pedidas, que vão ser muito requeridas. Fiz um story hoje mais cedo, que a gente estava falando sobre liderança, era um outro cenário. Mas o que saiu, uma matéria, né, que saiu falando assim, que o futuro, ele pertence aos líderes mais sensíveis. E eu achei muito interessante, eu até fiz um story falando sobre isso, e falei, ontem fiz uma gravação de um podcast, e eu estava falando sobre isso no podcast, porque eu achei interessante a escolha de palavras, sensível. Se a gente parar para pensar como era o mercado há 30 anos atrás, a gente não estava falando de um líder sensível, né? Mas por que é liderança sensível agora? Gente, porque a robótica e a IA cada vez mais vão estar dentro da nossa realidade. E as pessoas que não tiverem competências funcionais, elas vão estar fora do mercado. Hoje, a robótica e a IA, ela ainda não consegue trazer essa comunicação assertiva e empática com as pessoas, essa flexibilidade cognitiva e essa resolução de problemas do jeito que o ser humano pensa, entendendo o contexto, analisando o cenário, juntando as coisas e trazendo a informação que a IA está trazendo para a gente. Por isso eu destaquei esses 3. São 3 coisas muito bacanas para vocês levarem nos processos seletivos e demonstrarem que vocês têm essas competências. Porque se você conseguir demonstrar isso, com toda certeza você vai obter muito mais visibilidade dentro daquele processo seletivo do que o que você obteria se você não conseguir demonstrar. Isso quer dizer que isso vai estar lá escrito em todas as empresas? Olha, queremos uma pessoa que tenha comunicação assertiva, tananã. Para algumas empresas vai. Para algumas empresas vai estar na vaga, inclusive, que a gente quer isso. Mas para outras não vai. E não tem problema nenhum. A gente vai fazer uma leitura de como é que o mercado se comporta, o que é importante para mim, quais são as competências que estão sendo buscadas, que estão sendo faladas. E aí eu vou trabalhar essas competências dentro de mim. E aí, como que funciona as etapas do processo seletivo, né, gente? Primeira etapa, que é a que a gente mais fala, né? É o CV Screening, que é basicamente você fazer uma leitura e uma validação do currículo da pessoa. E aí, calma que daqui a pouco a gente vai falar sobre ATS, que é a temida GUP, né? Que todo mundo odeia a GUP. Ai, meu Deus, a GUP, o grande mal do século. Mas a gente vai desmistificar a GUP, tá? Mas a GUP, basicamente, é uma plataforma de ATS, que é uma plataforma que faz a leitura utilizando inteligência artificial, utilizando aprendizado da máquina, utilizando as configurações que as pessoas colocam lá por trás da GUP para fazer a validação do seu CV, tá? Depois que você passou pelo CV, você vai começar uma bateria de testes. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o funilzinho. Esses testes podem ser de vários tipos diferentes, mas basicamente a gente passa primeiro pelo recrutador. Então, o recrutador, se a empresa tiver recrutador, porque às vezes você está entrando, por exemplo, numa startup, que tem 30 funcionários e nem tem um recrutador. Pode ser que nem passe por uma pessoa do RH, dependendo do tamanho da empresa. Mas, normalmente, a gente vê primeiro uma pessoa do RH ali, uma primeira figura. O que normalmente ele vai olhar? Ele vai olhar para a cultura, então ele é o detentor do conhecimento da cultura da empresa, e ele vai validar o escopo técnico que foi escrito pelo que a gente chama de hiring manager. Quem é esse hiring manager? É o gestor, é o dono da vaga. Gente, quem escreve o escopo da vaga, quem diz, sabe essas coisas que a gente reclama assim? Ai, nossa, tem um cargo júnior que estão pedindo experiência de sênior. Quem escreveu isso foi o gestor. O recrutador não tem nada a ver com isso. O recrutador basicamente vai pegar o que o gestor escreveu, ele pode até tentar conversar
né, com o gestor, mas nem todo recrutador tem poder para mudar o que o gestor escreveu. A gente casca o recrutador, mas coitadinho, eles são a parte mais fraca da experiência que a gente tem ali dentro do processo seletivo, tá? Então, ele vai pegar ali, ele pode até criticar, né, o que o gestor colocou, alguma coisa assim, mas o gestor é a pessoa que vai chancelar, vai dizer, o que eu estou buscando é isso aqui. Então, está aqui o escopo, está aqui o budget que a minha área tem, está aqui tudo. É o gestor que vai chancelar isso. E aí, o recrutador, ele não tem um conhecimento técnico daquela área. Hoje em dia, a gente já está vendo alguns recrutadores que são mais direcionados, tipo o Tech Recruiter, que já é uma pessoa que, nossa, ele já tem um conhecimento de, por exemplo, desenvolvimento ou de produto. E aí ele já tem algum conhecimento um pouco maior do que é requerido dentro daquele escopo. Mas a gente tem que entender que o recrutador, ele não é o grande especialista da área. O grande especialista da área é o gestor. É ele que vai validar se você tem as competências técnicas que ele está buscando. Mas o recrutador, ele vai bater aquilo que está lá no escopo da vaga. Ele precisa garantir que ele vai entregar para o gestor um candidato que está de acordo com o que o gestor está pedindo. Quando você tem uma empresa que você nem tem um recrutador, normalmente já é o gestor que vai fazer tudo. Ele vai validar a cultura, ele vai validar técnico e ele vai validar funcional. Mas quando você não tem, você tem essa intermediação. Então, qual que é o papel do recrutador? Entregar os melhores candidatos para o gestor. Porque o gestor, gente, ele não tem tempo. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês e a gente vai falar isso quando a gente for falar de currículo. Vamos cair na realidade. Montar currículo com 3, 4, 5, 10 páginas, o gestor não vai ler. E aí você vai perder um tempo preciosíssimo do seu processo seletivo, que você podia estar demonstrando as suas competências técnicas e funcionais para o gestor validar as suas experiências. Sendo que ele poderia ter muito bem lido isso no seu currículo, se ele fosse um resumo bem feito sobre aquilo que você está tentando validar ali, que você está tentando mostrar ali, que você realizou em outras oportunidades. Então, gente, o gestor, ele vai validar tecnicamente e ele vai validar funcionalmente. Em algumas empresas, a gente também observa um movimento de pessoas mais sêniores validando técnica e funcionalmente. Então, por exemplo, como que era o processo seletivo no Nubank para Business Analytics, né? Gente, BAs, Business Analysts, desculpa, faltou a palavra aqui, estava a palavra errada. Para Business Analysts, que são os analistas que vão trabalhar com os dados ali para ajudar na tomada de decisão dentro do Nubank. Os próprios BAs, né, os próprios Business Analysts mais sêniores, eram as pessoas que validavam tecnicamente os business analysts mais júniores. Então, quando a pessoa estava sendo contratada para entrar no Nubank, ela passava por um teste técnico que era um BA sênior, não era um gestor, que ia fazer a validação do conhecimento dela. Por quê? Porque o gestor, gente, lembra que eu falei que a gente vai invertendo a lógica? E quanto mais a gente vai chegando no final do processo seletivo, aí está chegando para falar com o diretor. Você pode ter certeza, gente, que o diretor, ele não tem todo o aporte técnico, talvez ele até tenha, tá? Mas ele vai ter menos aporte técnico do que um supervisor, do que um coordenador, porque isso é o que é requerido dele. O tipo de visão que esse cara tem que ter é um tipo de visão diferente. Então, quando a gente fala de habilidade funcional, quem é que vai te testar? É o gestor, é o diretor, é aquelas pessoas que estão lá no final do processo seletivo. E quem que toma a decisão do processo seletivo, gente? Não é o recrutador, é o gestor, é o dono da vaga. Aquela pessoa, ela que vai tomar a decisão, baseada em tudo que ela viu sobre você, baseado no que o chefe dela viu, no que os analistas dela viu, no que o recrutador viu, no que... às vezes tem processo seletivo, gente, eu tenho uma amiga que passou no processo seletivo da Amazon, que ela teve que fazer 15 entrevistas. 15. Eu concordo que deveriam ser 15 entrevistas? Não, mas é a Amazon. Desculpa, é a fucking Amazon. Era para ser gerente na Amazon. Então, ela ganha muito bem, ela está numa posição muito bem colocada no mercado, e eles precisavam validar algumas coisas com elas. Outro dia, eu vi as meninas falando em algum grupo, que eu não vou lembrar qual que é,
sobre validar referências. Para cargos mais sêniores, isso é muito comum no mercado. Por quê? Porque você está contratando alguém que vai ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil reais por mês, e você não vai buscar a referência dessa pessoa no mercado. Quanto mais a gente sobe na nossa carreira, maior é o impacto das nossas decisões. Então, é muito comum que isso aconteça. Agora, o que a gente está vendo que está acontecendo é que as empresas estão buscando referência para cargos mais júniores. Eu concordo com isso? Não, mas a gente tem que saber se posicionar nesse cenário também. Eu acho que para cargo mais júnior precisava? Eu não acho. Eu, Fernanda, não acho. Onde eu trabalhava, não precisava. Mas se o mercado está agindo dessa forma, então como que eu vou ter flexibilidade cognitiva e vou me adaptar ao mercado? E vou escolher as pessoas certas para poder mostrar que eu sou a pessoa certa para aquela vaga. Ah, mas o meu último chefe, ele não vai me dar referência. Eu já passei por isso. Já passei por um chefe que me desligou porque ele não gostava de mim. Eu nunca, na minha vida, usei ele como referência. Eu usava outros gestores que eu já tive, outras pessoas que trabalharam comigo. E deixava muito claro no processo seletivo, olha, o meu último gestor não era uma pessoa com quem eu tinha um bom relacionamento por XYZ motivo, e por esse motivo escolho dar um outro gestor. Pode ser uma pessoa mais sênior que ele? Então, ele era gerente, pode ser o gerente sênior? Não tem problema nenhum. Então, gente, essas coisas acontecem no mercado, sabe? A gente só tem que saber comunicar assertivamente aquilo que a gente está querendo dizer para as pessoas e escolher quem são as pessoas que a gente vai colocar dentro do nosso processo seletivo. Isso também demonstra a flexibilidade cognitiva que a gente falou tanto aqui. E aí, o que a gente vê de etapa de processo seletivo que a gente tem? Entrevista é o mais comum, é o que a gente normalmente está acostumado a fazer, né? Mas também existe cases, que você pode ter um case que você vai levar para casa para fazer. Então, você tem 3 dias para responder um case lá, para validar se tecnicamente você sabe daquilo que você está falando. Cases ao vivo. Então, você entra na entrevista e a pessoa fala assim para você, então, eu tenho um case aqui para você resolver, que você vai ter 1 hora para me dar uma resposta. E aí, ao vivaço, você tem que resolver aquilo com a pessoa. Isso acontece em várias empresas. Inclusive, era um dos processos seletivos que a gente tinha no Nubank. A pessoa fazer case ao vivo. Roleplay. O que é o roleplay? É a gente encenar alguma situação. Exemplo, eu peço para você está concorrendo a um cargo de supervisor, e aí, nesse cargo de supervisor, você tem que fazer gestão da sua equipe, você tem que saber dar feedback para as pessoas. Eu falo, olha, fulano, imagina uma situação em que você é a gestora do time de compras e eu sou a analista, e nessa situação eu fiz uma compra errada, gastei 2 milhões a mais do que eu deveria. Como você me daria esse feedback? Imagina que eu sou analista, tá? Me dá esse feedback agora. Isso é um roleplay. Fernanda, mas eu vou ficar desesperada, como é que eu vou fazer isso? Papelzinho, canetinha, você fala para a pessoa assim, posso anotar? Posso me preparar aqui primeiro? Olha que coisa maravilhosa, porque você já demonstra o quê? Senso crítico e planejamento. Então, você já pega seu papelzinho, sua canetinha, anota ali o que você quer falar, o jeito que você quer falar e faz o roleplay com tranquilidade. Vídeo. Muito comum na era moderna, né? Principalmente na etapa de testes ali que a gente tem, as pessoas pedirem para você gravar um vídeo de até 2 minutos explicando por que você quer fazer parte da empresa. E, gente, isso já é um filtro, tá? Porque a grande maioria das pessoas não vai gravar esse vídeo. E se você realmente quer aquela vaga, grave o vídeo, né? Roteirize o vídeo, grave, edite, faça tudo bonitinho para você colocar. Porque isso vai contar muitos pontos para você na hora de você passar ali dentro do processo seletivo. E teste, gente. Teste pode ser teste de inglês, se a vaga requer inglês, teste de lógica, teste de português, depende muito da vaga, mas existem vários testes. Esses testes, eles podem ser testes de múltipla escolha, como é bem comum a gente ver em plataformas tipo a GUP, mas também existem os testes discursivos, que você tem que escrever de fato, não tem ali um padrão de resposta para você seguir, e você tem que escrever aquilo que você está pensando.
Dentro de plataformas como a Gup, a gente vai ver que essa pessoa que fez a configuração, né? Já vou desmistificar a lenda. O problema não é a Gup, gente. O problema não é a plataforma de ATS. As plataformas, de maneira geral, são muito boas. A questão é quem configura a plataforma. Então, aquele gestor, ou aquele recrutador, ou um conjunto dos dois, né, gestor e recrutador, chegaram na conclusão de que, para fazer uma validação daquela pessoa, antes de mandar ela para o gestor, eu preciso ter avaliação do currículo, teste disso, vídeo daquilo, blá, 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 blá. 152 etapas, antes de passar para o recrutador. Por que isso acontece, gente? Por causa disso aqui. Porque nós, quando estamos passando por um processo seletivo, nós estamos passando por uma grande peneira, por um grande funil, né? Então, o começo do funil, que é onde a gente vai focar mais hoje, e a gente depois pode discutir as outras partes, é currículo, é LinkedIn, é meu networking, é meu posicionamento, é minha imagem pessoal, minha marca pessoal, tudo isso vai contar lá no topo do funil. Depois eu vou ter uma etapa de testes, onde eu vou ser testada tecnicamente e funcionalmente. E por último, eu vou ter uma validação na entrevista. Então, gente, a entrevista não serve para te conhecer. A entrevista serve para validar algo que a gente já sabe sobre você, que está no seu currículo, que está no seu teste, que está no que você escreveu. Esse deveria ser o propósito da entrevista. Então, eu sei que é cansativo, eu sei que é desgastante, eu sei que é uma merda, desculpem a palavra, ter que passar por isso. Mas, infelizmente, é a forma como a gente ganha escala dentro das empresas. Então, a empresa, ela tem um recrutador que ele não está trabalhando com 3 vagas, ele não está trabalhando com 10 vagas. Tem recrutador que tem 50 vagas para recrutar. E aí, como que essa pessoa vive? Como que ela vai avaliar 11 mil currículos? Como que ela vai avaliar 5 mil currículos? Ela não consegue. Então, ela tem que ter uma inteligência artificial por trás, que vai ajudar ela a fazer isso, né? E aí, claro que vou dizer isso que é um pontinho fora da curva, mas que eu acho que é muito importante contar para vocês. No meu primeiro processo seletivo, foi no programa de trainee, né, que eu participei para empresas. No meu processo seletivo, passaram 10 pessoas. Nós fomos 10 trainees que foram contratados. Nós tivemos 200 mil inscritos para esse programa de trainee. Gente, eu passei por uma peneira gigante, gigante. Eu tive que mostrar, digamos assim, em diversas etapas diferentes, em testes. E, gente, eu não era aquela pessoa que eu burlava os testes, porque tem gente que, manda o teste de inglês para o amigo que fala inglês melhor e que vai melhor no teste de inglês. Eu nunca burlei nenhum teste. Então, se passei, foi porque realmente passei naquela peneira. Mas isso é muito importante, gente, a gente lembrar que, cara, essa peneira tá aí para todo mundo. Essa peneira tá para o mercado inteiro. E nesse momento de mercado que a gente está vivendo, a peneira está cada vez mais difícil. Porque nós estamos passando por um momento que a gente está tendo muita demissão em massa e tem muito profissional bom no mercado. Isso quer dizer que você não é capaz, que você não é capacitada? Não. Quer dizer que você precisa aprender a vender seu peixe, que você precisa mostrar quais são suas competências. Então, fazer uma autoavaliação é uma etapa muito importante desse processo. E aí, sim, passei por todo esse funil, fui lá, fui selecionada. Aí, passei no processo seletivo. Então, gente, não é sobre como você prepara o seu currículo e o seu LinkedIn para passar na primeira etapa do funil, para passar na primeira peneira, mas como você se prepara para assumir aquela posição aberta no mercado. Fê, mas eu preciso pagar minhas contas, eu preciso comer, a vida está difícil. Eu concordo plenamente contigo. Mas quando a gente está falando de construção de um processo, a gente precisa se preparar dessa forma. Opa! Alguém gostaria de falar alguma coisa, gente? Não sei, acho que alguém abriu o microfone. Acho que não, acho que foi só um erro. Então, a gente precisa se preparar dessa forma, que isso vai ajudar muito você, muito, muito mesmo, a conseguir aquela vaga que você está buscando, numa empresa bacana que você está buscando. Isso vai te ajudar muito a se recolocar. Agora a gente vai falar sobre currículo e LinkedIn. Como é que a gente aprimora o topo do funil, tá? Que é um dos nossos grandes focos aqui. Fer, Oi.
Só para... Tem a Débora Vaz, que acabou mais levantada faz um tempinho. Desculpa, eu não vi. Débora Vaz, quer falar algo? Qualquer coisa a gente volta depois. E, Fer, tem uma pergunta aqui que nós estamos falando das referências, né? O pessoal realmente vai atrás, e a Carolina Bastos perguntou, e quando não temos referências? Aí a gente precisa explicar para o recrutador por que a gente não tem referências. Por exemplo, às vezes você está num cargo muito júnior, né? Está no começo da sua carreira, e aí você pode explicar para o recrutador: olha, nunca tive uma experiência nessa área, nunca passei por isso, mas aí o importante é você dar esse contexto para o recrutador entender por que você não está passando uma referência para ele. Boa. Deixa eu voltar. Posso perguntar? Oi. Claro! É válido a gente dar uma referência de outra área que não tem nada a ver para a área que a gente está indo? Tá tudo bem? Super, porque normalmente as pessoas elas não vão dar referências técnicas nossas, elas vão dar referências funcionais. Então, tipo assim, como que você trabalhava sob pressão, se você entregava ou não resultado, como que era a sua comunicação, como que era o seu jeito de decidir as coisas. Normalmente é isso que as pessoas vão perguntar ali dentro de um processo de referências. Esses dias mesmo eu passei por isso, Lê, que me ligaram para conversar sobre um ex-chefe que eu tive. Ele está concorrendo a um cargo de diretoria numa outra empresa. E assim, eu rasguei seda para ele. Mas as perguntas que eles fizeram para mim foi: o que você gostava do trabalho com ele e o que você não gostava do trabalho com ele. Então, olha a saia justa que coloca a pessoa que também está dando a referência, né? A gente também fica ali, opa, peraí, deixa eu ver o que eu vou responder. Então, a gente tem que escolher muito estrategicamente quem a gente vai usar para dar referência. Acho que tem mais uma pessoa que levantou a mão, a Daniela. Sim, Fer, fui eu. A pergunta as referências que a gente dá sempre tem que ser de uma pessoa mais sênior, ou se a gente já alcançou um cargo de gestão ou um cargo médio, a gente pode dar tanto de pares ou abaixo, ou como pessoas acima? Depende do que a empresa pede, Daniela. Assim, tem empresa que vai pedir só de gestor. Vai dizer para você assim, eu quero que você me diga 2, 3 pessoas ali que foram seus gestores. Mas, por exemplo, esse do meu amigo, que como ele vai ser diretor, espero eu que ele passe, como ele vai ser um diretor numa grande operação e etc., e ele vai ter muitas pessoas mais sêniores abaixo dele, eles pediram para mim, e eu fui gerenciada por ele. Ele foi meu gestor. Então, você pode, sim, passar de pares, você pode passar de liderados, você pode passar de vários níveis, mas aí vai depender muito do que a empresa está pedindo. Você pode perguntar para o recrutador, ou para o gestor, né, ou para a pessoa que está entrando em contato com você. Bacana que você quer as minhas referências, mas o que você recomenda que eu passe? Quantas pessoas eu deveria passar? Em que nível? Aí a pessoa vai poder te dar uma orientação melhor. Perfeito, obrigada. Por nada. Mais alguém tem alguma dúvida antes da gente entrar nas dicas, gente? Ou vocês querem deixar para o final? Também fiquem à vontade. Beleza. Vamos lá, então. Como aprimoramos o topo do nosso funil? Gente, contextos que nós precisamos entender antes da gente mexer no nosso LinkedIn e no nosso currículo. Primeiro, o que o mercado está buscando para essa posição para a qual eu estou me aplicando? O que essa vaga está buscando? O que as vagas estão me dizendo? Qual que é a cultura da empresa para a qual eu estou me aplicando? O que é importante para essa empresa? Por que eu quero essa vaga? Eu quero essa vaga porque eu quero pagar as minhas contas. Amiga, procure um porquê. Mesmo que seja um fake porquê, mas procure um porquê. Um porquê na cultura, um porquê no produto, um porquê que vai cativar a pessoa que está ouvindo lá do outro lado. Então, mesmo que seja fake, não precisa ser real.
mas procure um porquê você está se aplicando para aquela vaga. E eu posso usar o meu networking? Eu posso pedir uma referência para alguém? Eu posso pedir para alguém me indicar para aquela posição? E às vezes é assim, eu não conheço ninguém que trabalha na Natura. Mas vocês já ouviram falar daqueles 7 graus de separação? Acho que é 7 graus de separação. Que é aquela coisa assim, tipo, eu conheço alguém que conhece alguém que conhece alguém que conhece o presidente dos Estados Unidos. Então, a gente às vezes precisa usar o networking para além daquilo que a gente está observando. Então, eu não conheço ninguém que trabalha na Natura. Putz, eu posso, opção número 1, mandar uma mensagem para alguém que trabalha na Natura e começar a conhecer essa pessoa. Opção número 2, eu posso conhecer alguém que conhece alguém que trabalha na Natura. Então, o Mentorelas, por exemplo, é um puta lugar para você descobrir pessoas que conhecem pessoas e que podem te ajudar no processo de indicação, que podem te ajudar no networking. Eu mesma, enquanto mentora, eu faço muito isso para as minhas mentoradas. De tipo, olha, eu não conheço tecnicamente o Boticário. Eu nunca trabalhei no Boticário, não conheço ninguém. Mas eu tenho uma amiga que é gerente lá no Boticário. Posso te colocar em contato com ela. Eu não conheço ninguém que trabalha, sei lá, na VLI. Mas eu conheço um amigo que trabalha com logística. Talvez ele conheça alguém que trabalha na VLI. Então, a gente vai usando o networking também dessa forma, né? E a gente precisa entender, gente, como que funcionam as ATSs. O que são as ATSs? São aqueles sistemas de inteligência artificial que fazem a leitura dos nossos currículos e que validam se você passa ou não para uma próxima vaga de processo seletivo. Como que funciona uma ATS, gente? Normalmente, isso não quer dizer que são todas, mas normalmente, e esse dado é público, gente, se você procurar no Google, você vai encontrar artigos das próprias ATSs explicando como é que elas funcionam. Na GUP, por exemplo, tem. Eles criam um ranking das pessoas. Então, imagina que você tem 100 pessoas que se aplicaram para essa vaga. E ele vai ranquear, porque o recrutador, ele não quer 100 pessoas, ele quer 10. Então, ele vai ranquear as 10 melhores. Com base em que ele vai ranquear? Ele vai comparar o seu currículo com o que o recrutador colocou. Qual que é o escopo que ele está buscando. Além do seu currículo, se o recrutador colocou testes, o recrutador pode colocar um corte para esses testes. Então, eu quero todo mundo que acertou acima de 8 das 10 perguntas que eu fiz. Ou eu quero todo mundo que fez 75% no teste. Ou eu quero pessoas que trouxeram essas palavras aqui no teste discursivo. Então, gente, processo seletivo é estudar dados, estudar mercado, é estudar como é que as coisas funcionam. Porque quando a gente entende como as coisas funcionam, tudo fica mais fácil. Se você prepara o seu currículo para aquilo que está escrito no escopo da vaga, você vai ter muito mais sucesso no momento em que você tiver que dar esse match entre você e a vaga. É muito mais fácil. Porque se eu falo para uma pessoa, olha, eu trabalhava com planejamento semanal no estilo Kanban. A pessoa, ela vai ser capaz de entender que você tinha um planejamento diário utilizando Agile. A pessoa é capaz de entender isso. Mas a máquina nem sempre está programada para isso. Então, por isso que é tão importante não a gente copiar e colar, tá, gente? Que está escrito na vaga, não é isso. Mas a gente buscar identificar quais são as palavrinhas-chave que eu vou utilizar no meu currículo para me passar na frente das outras pessoas. E aí, como que eu identifico essas palavras-chave? Tcharanã! Fer, posso fazer uma pergunta? Claro. Mas, por exemplo, né, quando a vaga tem um descritivo, ok, né, a gente molda o nosso currículo e, entre aspas, adapta para aquela vaga. Mas e quando a empresa, de um modo geral, ela coloca a vaga no GUP ou em qualquer outra plataforma, a gente se inscreve naquela plataforma uma vez, geralmente com as informações do LinkedIn, e aí aquilo vira um padrão.
A gente não consegue mexer e adaptar. Você vai falar sobre isso? Eu amo essa pergunta, vou. Ah, então tá bom, me adiantei, obrigada. Vou falar sobre isso, mas já vou responder, tá? Ah, Duas coisas. Primeira, a própria GUP, o próprio Greenhouse, os próprios sistemas de ATS, eles recomendam que você escolha uma vaga e você se aplique e escreva o teu currículo para aquela vaga. Mas, Fernanda, eu estou me aplicando assim para, sei lá, 30 vagas. Como é que eu faço? Aí a gente vai aprender a fazer um exercício de construção de currículo aqui juntas. Vou falar. Vamos primeiro descobrir como é que a gente descobre palavras-chave. Eu preciso de uma voluntária. Deixa eu ver, talvez Eu posso. Alguém. Gente, levanta a mão aí, ou alguém. Tá, a Tá escolhe. Fala alguém aí, tá? Adorei que tivemos várias voluntárias. Deixa eu ver aqui. Vamos, a Letícia Furlan? Isso. É assim? Isso. Letícia, qual que é a sua área? Eu estou migrando para a área de Quality Assurance. Vamos colocar então aqui. Ó, o que eu fiz? Eu abri um link que depois eu vou compartilhar com vocês, que é o vagas.com.br/mapa de carreiras. O que o mapa de carreiras vai mostrar para a gente? Quais são as palavras que estão relacionadas com os currículos e com as vagas que estão cadastradas no vagas.com que se conectam com aquilo que a gente está buscando. Então, nós vamos colocar Quality Assurance. Ah, não tem em português, vamos ter que colocar em português. Líder de qualidade, analista de qualidade. Pode tentar analista QA. Analista de QA, temos aqui. Então, a gente tem aqui, analista de QA. 44% das pessoas são mulheres, 56% são homens. Quais são as palavras-chave? Casos de testes, execução de testes, testes manuais, testes funcionais, testes utilizando, tá vendo que já a palavra testes aqui, ela, né, análise, software, SQL, ferramenta, criação, enfim. Vamos fazer mais um? Mais uma pessoa aqui. A Daniele Pedrosa. Está com a mão levantada. Dani, conta pra gente, qual que é a sua área? Então, boa noite. Então, eu estou em transição de carreira. Eu sempre trabalhei na área comercial, com gestão de pessoas, e agora eu estou querendo ir para a área de gestão de projetos. Então, mês que vem eu termino o MBA em gestão de projetos, mas eu só tenho visto vagas de sênior e pleno. Então, eu estou tendo assim uma dificuldade incrível, imensa, para mudar o meu currículo. Eu tenho assim, eu tô com 39 anos, então é um desafio imenso fazer essa mudança. Mas eu não quero mais ficar na área comercial, eu quero trabalhar talvez com gestão, mas com outras coisas. Então, para mim está sendo bem desafiador mesmo, até essa fase de mudar o currículo. Eu estava trabalhando até para pagar as contas como gestora de uma clínica, mas eu não quero mais ficar só tampando o buraco. Eu quero realmente seguir o meu objetivo, que é me inserir nessa área com projetos. Legal. Então, a gente poderia pegar um analista de projetos, que é o que você está buscando? Sim. Boa. Vamos ver aqui, então, o que temos analistas de projetos. Olha quantas conexões aqui. Analista administrativo, assistente administrativo. Esse aqui, essas conexões, gente, são outros tipos, né, de vagas que são semelhantes à vaga analista de projetos, aos currículos e aos escopos de analista de projetos. Que nós temos aqui, ó, elaboração de projetos, desenvolvimento de projetos, análise de projetos, gestão de projetos, gerenciamento, elaboração, controle, implantação, processos, acompanhamento, planejamento. Então, eu não sei, Fê, eu não sei por onde começar. Começa por aqui. Porque isso aqui já vai te dar um norte de para onde ir, para onde começar.
Agora, se você quer fazer uma coisa mais profissional, eu vou ensinar para vocês, gente, uma coisa que eu cobro muito caro para fazer, inclusive, que, que é o seguinte: você vai elencar quais são as vagas principais que você gostaria de ter, para as quais você gostaria de se aplicar, e você vai fazer um mapeamento de quais são as palavras que se repetem dentro dessas vagas. E a partir desse mapeamento, você vai criar o seu LinkedIn e você vai criar o seu currículo. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer, gente, é saber quais são as palavras-chave das áreas de vocês, do que vocês estão buscando. E essa plataforma é uma plataforma super simples que usa a inteligência que está por trás do vagas.com, que já vai te dar um norte. Mas se você quiser, você pode destrinchar isso dentro do próprio LinkedIn, e aí você faz esse trabalho de fazer esse levantamento, tá? Deixa eu voltar aqui para parar de projetar aqui. Voltar aqui. Pronto. E aí, gente, por que a ATS não reconhece o nosso currículo? Porque as palavras-chave que a gente está utilizando no nosso currículo, ou o jeito que a gente está escrevendo no nosso currículo, não é o jeito que a ATS vai reconhecer mais facilmente. Então, por exemplo, a pessoa 1 foi lá e escreveu: fazer revisões semanais das prioridades do time e definir próximos passos. Ok, uma pessoa consegue entender que é a mesma coisa que priorizar tarefas da equipe e delegar atividades, mas a inteligência artificial ainda não chegou nesse nível. Então, por isso, a gente tem que utilizar as mesmas palavras. Isso é muito importante, utilizar as palavras-chave. E aí, gente, o segredo que todo mundo fala, que todo mundo conta é ter um currículo para cada vaga. Aí vem a pergunta da nossa amiga: Fê, mas eu não consigo ter um currículo para cada vaga, porque todas as empresas utilizam GUP e dentro da GUP eu só consigo ter um currículo. Então, como é que eu faço? Aí entra aquelas dicas. A primeira, a própria GUP falou: escolha a vaga, ponha seu currículo direcionado para aquela vaga. E segundo, faça um currículo generalista, que pode ser as informações que estão no seu LinkedIn, baseado no que o mercado está buscando, utilizando as palavras-chave que o mercado está utilizando. Isso vai facilitar muito, gente, para a ATS te encontrar. Muito. Porque quando eu pego para analisar currículo, eu faço também mentoria de recolocação direcionada, né, para pessoas, muita gente mais em transição de carreira, mas também pego bastante gente que não está colocada, né, no mercado. Essa é a primeira coisa que eu faço. É fazer uma análise do mercado, é fazer uma análise do que o mercado está pedindo. Para poder contar para a pessoa: olha, o que o mercado está pedindo para você é isso aqui. Me conta quais são as experiências que você fez isso daqui. Quais foram os resultados que você obteve para fazer isso daqui. Então, isso é muito relevante, gente, muito relevante mesmo. CV bonito versus CV funcional. O que eu faço, Fernanda? Socorro! Eu digo, faço os dois. Eu gosto de ter os dois. Eu tenho os dois. Então, o currículo funcional, ele é ótimo para você colocar na ATS. É um currículo feio, mas que vai ter todas as informações ali. Todas as informações que a ATS vai reconhecer. Mas se eu vou mandar uma mensagem para alguém no Instagram, no LinkedIn, falando e mostrando meu currículo, eu normalmente não mando o que eu boto na ATS. Eu ponho um currículo mais bonito, que eu fiz no Canva, que é um programa que é de graça, que tem vários modelos de currículo, mas que vai deixar aquela coisa: olha, nossa, que bonito. Principalmente se você trabalha com área criativa. Então, eu trabalho com design, eu trabalho com marketing, eu trabalho com comunicação. Áreas criativas vão precisar ainda mais ter esse CV bonito do que ter só o CV funcional, tá? Mas tenha o CV funcional. Se você só pode escolher um, escolha o funcional. Ele, com toda certeza, vai te colocar mais facilmente na frente das outras pessoas, tá? E aí, o que não colocar no seu currículo? Foto, mas eu quero colocar minha foto. Não tem problema, você pode colocar. Eu sempre coloquei. Mas a foto, gente, ela é um problema, porque nós vamos falar daqui a pouco sobre vieses cognitivos, e a pessoa, ela bate o olho na sua foto e ela tem uma impressão sobre você. E aí ela fala assim: mas essa pessoa aqui, não sei, não gostei do cabelo dela. Aí ela não te seleciona porque não gostou do seu cabelo.
Então, por isso que a gente não coloca foto, para evitar viés cognitivo. Endereço. Por que que a gente não coloca endereço, gente? Porque, primeiro, o que a empresa precisa saber onde eu moro? É igual colocar RG e CPF. Você não precisa colocar RG e CPF, não, você não está sendo contratado, né? Então, não coloque seu endereço. E existe uma coisa que se chama racismo algorítmico ou discriminação algorítmica, que é tipo assim, eu não vou selecionar essa pessoa porque essa pessoa mora num bairro pobre. Gente, nós vivemos numa sociedade que pessoas escravizam pessoas, né? Então, vamos lá, a gente precisa se proteger. Então, não coloque seu endereço para evitar o racismo, o julgamento, a discriminação algorítmica. E a foto é a mesma coisa, né? Se você tem filhos ou não, o que você ter filho tem a ver com o seu trabalho? Absolutamente nada. Então, não coloque se você tem filhos ou não. Ai, Fernanda, mas eles me perguntam no processo seletivo se eu tenho filho ou não. Dá uma vontade, né, de dar um socão na cara dessas pessoas. Mas aí a gente, né, se prepara para dar uma resposta bem polida e bem bonita. Mas já fazendo uma avaliação de que aquele lugar talvez não seja o melhor lugar para a gente trabalhar. Porque ter filho ou não tem absolutamente nada a ver com o nosso trabalho, né? Estado civil. Ninguém precisa saber se você é solteira, se você é casada, se você é divorciada. Isso só vai trazer viés cognitivo. E qualquer outro item que desperte vieses. Então, qualquer coisa que você fale assim, isso influencia no meu trabalho? Se isso não influencia no seu trabalho, então não coloque no seu currículo. Não coloque. Pode parecer muito básico, gente, mas a quantidade de currículo que a gente vê com essas 4 coisinhas aí são muitas. Então, se tem no seu, já tira. E o que colocar no currículo? Primeiro. Fer, Oi. posso mandar uma pergunta aqui? Nem mesmo a cidade? Assim, depende. Se a vaga for presencial, normalmente eles vão perguntar de que cidade você é, né? Mas se a vaga for uma vaga remota, por que a pessoa precisa saber que eu moro em Taboão da Serra? Que diferença vai fazer para ela se eu moro em Recife? Não faz diferença. Então, a gente pode colocar a cidade sim, mas ela vai ser muito mais requerida para uma experiência presencial ou híbrida do que para uma experiência remota. Show. Tem a Carolina Bastos com a mão levantada também. Baixou. Tá. Acho que pode ter sido sem querer. E aí, gente, o que colocar no currículo? Primeiro, eu frisei a palavra relevantes. Experiências relevantes, formação relevantes, trabalhos voluntários relevantes. Porque às vezes a gente pega uns currículos que a pessoa coloca assim, hamburgada do bem. Aí você fala, muito bacana que você trabalhou na hamburgada do bem, mas o que você fazia lá que conta para essa experiência que a gente está buscando aqui? Senão você só está dando uma informação que a pessoa não vai usar para nada. E aí você só está recheando o seu currículo para ele parecer maior e mais bonito, mas na verdade não está entregando valor para aquela pessoa. Ai, Fê, mas eu estou fazendo uma transição de carreira. Ai, essa é boa. Estou fazendo uma transição de carreira. Vou pegar o exemplo da nossa amiga que comentou. Sempre fui gestora na área comercial. Quero fazer uma transição para uma outra área, que não tem nada a ver, que é gestão de projetos, por exemplo. Como que eu conto essa história no meu currículo? E aí tem um pulo do gato maravilhoso. Você vai procurar dentro de gestão de projetos quais são aquelas palavras-chave, quais são os escopos que estão sendo colocados, e você vai buscar na tua experiência aquilo que você fez que está correlacionado com aquilo ali. E colocar isso como parte das suas experiências. Você pode colocar outros adicionais, como, por exemplo, vamos supor que você já gerenciou pessoas, mas agora você está buscando um cargo de analista. Você pode colocar isso no seu currículo, mas compreende que não é isso que a pessoa está buscando? Então, vamos enxugar os nossos currículos. Porque quando o currículo ele chega para o recrutador ou para a ATS, ela lê. O recrutador, eu tenho uma amiga que é tech recruiter, né? Que eu fiz uma live com ela uns tempos atrás, ela falou assim, gente, pode me mandar currículo de 10 páginas, porque eu estou precisando, ela recruta desenvolvedores. Eu estou precisando de desenvolvedor e, cara, pode mandar que eu leio. Aí eu falei na live e falo para vocês,
Não mandem currículo de 10 páginas. O recrutador lê, o gestor não lê. Não lê. Porque ele tem outras 835 coisas que ele precisa fazer e o seu currículo vai ser a última prioridade dele. Então, faça uma coisa funcional, faça uma coisa que seja relevante, que chame a atenção daquela pessoa. Coloque os seus conhecimentos técnicos e coloque os seus conhecimentos funcionais. Eu avisei, né, de novo, que eu ia retomar esse assunto. Então, não é só colocar o que eu fiz, não é só isso que a gente coloca no nosso currículo. A gente coloca os nossos escopos, né, o que nós fazíamos, a gente coloca os nossos resultados, as nossas entregas, e a gente coloca nossos conhecimentos. O que eu desenvolvi? Quais são as minhas habilidades? Quais são... O que mais que eu tenho? Qual que é o suco da minha laranja, né? Para mostrar para a pessoa que eu tenho aquilo que ela está buscando. Então, isso é o que a gente vai adicionar no nosso currículo. E aí, gente, eu tenho uma dica que é, infelizmente, só tem em inglês, mas se você fizer um currículo em inglês e que você estiver buscando posições fora do Brasil, ou posições que estão buscando em inglês, existe um site que se chama Kik Resume. E aí depois eu vou mandar o link para vocês também. Gente, ele faz uma leitura, ele é uma inteligência artificial que vai ler o seu currículo e ele vai te dar dicas gratuitas para você aprimorar esse currículo baseado no que ele busca como IA. De nada. Brincadeira, gente. É que ele é muito bom, entendeu? Tipo, eu super passo meu currículo lá. Então, vale muito a pena. O que ele faz? Ele faz todo esse trampo de buscar as palavras-chave, olhar as vagas, faz tudo por trás para dizer para você, olha, o seu currículo é uma nota 80 de 100, ou o seu currículo é uma nota 20 de 100. É maravilhoso. E aí ele não só te dá uma nota, mas ele diz, melhore isso, melhore isso, melhore isso, melhore isso. É maravilhoso. Então, se você for fazer um currículo em inglês, passe ele no Quick Resume, porque vai ajudar bastante. Fê, mas eu só faço português, não falo inglês. Aí a gente tem que fazer o trabalho manual mesmo, tá? Porque sim, se existe, eu desconheço uma inteligência artificial que faça esse trabalho pra gente, tá? Inclusive aí, hashtag fica a dica de startup para alguém que quiser fazer isso para o Brasil, vai ganhar muito dinheiro. E aí, gente, o LinkedIn é aquele lugar onde a gente vai colocar tudo. Todos os projetos, todos os cursos que eu já fiz, todas as coisas que eu já realizei, tudo que vocês acharem, coloquem no LinkedIn. E aí você coloca um link dentro do seu currículo falando, para mais informações, acesse o meu LinkedIn. Então, você deixa lá no LinkedIn todas as coisas que você fez, todos os escopos que você teve, todos os projetos, os processos, tudo. Você atualiza no seu LinkedIn. Então, o seu currículo, gente, ele é um resumo. E se a pessoa quiser saber mais sobre você, tá lá no seu LinkedIn. Maravilhoso. Dicas importantes para o LinkedIn. Gente, primeira coisa, pelo amor de Deus, se você coloca no seu título assim, em busca de novas oportunidades, em busca de novos aprendizados, tira isso agora. E o Open to Work? Perguntaram aqui. Vai ter um slide para o Open to Work. Vou contar daqui a pouco. Mas primeira coisa, vai no seu LinkedIn agora e apaga o em busca de novas oportunidades. Por quê? Quando o recrutador vai buscar alguém, ou quando o gestor vai buscar alguém lá dentro do LinkedIn, você acha que ele escreve em busca de novas oportunidades? Lá na busca? Não. Ele vai procurar o quê? Analista de Quality Assurance. Desenvolvedor back-end. Analista de Customer Experience. Então, é isso que tem que estar no seu título. O seu título tem que ser as suas expertises. O que você é bom? O que você já fez? O que você está procurando no mercado? É isso que tem que estar lá no seu título. E, gente, o título não precisa ser imenso. Você pode colocar umas 5 coisas ali, as palavras-chave, por onde você vai ser encontrado. Porque quando a pessoa faz a busca no LinkedIn, a primeira coisa que o LinkedIn vai buscar para poder mostrar você primeiro é o seu título.
Então, é a primeira coisa que você tem que atualizar. É o seu título. Bio e capa. Gente, essa é a parte aonde a gente fala bonito. Então, assim, evitem colocar na capa, tem muita gente que coloca na capa assim, a empresa onde eu trabalho, aí tem uma foto de uma pessoa assim, segurando uns livros, assim. E aí o nome da empresa. Péssimo, gente, não façam isso. Por quê? Isso não te posiciona no mercado. Aquilo ali, a bio, é para vender você, não para vender a sua empresa. A sua empresa te usa para poder vender ela dentro do seu perfil. Então, não coloque capa, não coloque bio direcionada para a empresa. Fale sobre você na sua capa, fale sobre você na sua bio. E ali é o momento de você ter um propósito, né? E aí eu vou dar uma dica para vocês depois de como escrever o sobre. Experiências. Coloque o seu escopo, que eram as tarefas cotidianas que você fazia, seus projetos e seus resultados. Por favor, gente, coloquem resultados. Sempre coloquem resultados. Fê, mas eu não sei. Estima. Mas eu não tenho certeza. Faz uma conta de padaria, mas coloca resultado. É super importante. Não importa para qual nível você está, mas principalmente se você está buscando um cargo mais sênior, é mais importante ainda. Tem que ter resultado, gente. O que você entregou, tá? E eu aconselho colocar em forma de tópico, não em forma de texto corrido, porque é muito mais fácil você ler em forma de tópico, tá? Eu vou fazer uma pergunta. Claro. Isso prejudica, por exemplo, ser mal visto por estar divulgando algum resultado da empresa? De forma alguma. O resultado da empresa é super importante, inclusive a gente vai falar sobre isso na hora de você fazer publicações no LinkedIn, isso vai ser super importante. Porém, né, não é legal você se vender como, não, eu sou o Mulheres do Agora. É isso que eu quis dizer. Porque tem gente que, basicamente, a pessoa ela só fala da empresa dela no LinkedIn dela, e o LinkedIn é dela. Ela tem que falar sobre ela, sobre a carreira dela, o que ela acredita, o que ela pensa, o posicionamento dela. E você pode divulgar, por exemplo, a gente falou, vamos fazer uma foto aqui do Mentorelas, né, pra gente postar no LinkedIn. Puta, que coisa legal para colocar no LinkedIn, sabe? Eu fiz um curso, eu tive essa entrega de resultados, mas aí você coloca nas suas publicações ou dentro das suas experiências, não na sua capa. A capa é um espaço seu, ele é para você, né? Foi por isso que o LinkedIn colocou ele ali. Então, hashtag fica a dica. Não coloquem foto com a camiseta da empresa, coloca a foto com o logo da empresa. Você não precisa fazer isso. Isso é só a empresa te confundindo. Você não precisa fazer isso. O que escreve no sobre, gente? Lá naquela bio grande que a gente tem no LinkedIn. Um breve resumo da sua experiência. Quais são os seus objetivos profissionais? Quais são as suas especialidades? E quais são as palavras-chave que estão relacionadas com a sua experiência? Que são as especialidades, né? E aí, hashtag dica, você pode pedir para o ChatGPT escrever para você. Então, até foi compartilhado isso no grupo de marketing, e eu achei muito interessante, eu resolvi colocar aqui, que é assim, você escrever, sou, no ChatGPT, sou uma analista de qualidade com 10 anos de experiência e estou em busca de recolocação para tal cargo. Você escreve lá o cargo que você está procurando. Minhas especialidades são, você coloca lá as palavras-chave. Escreva uma biografia sobre mim. E ele escreve, é maravilhoso. E aí você só edita, você só arruma o que você vai colocar lá no seu sobre. Então, não tenho ideia do que escrever, Fernanda, socorro, me ajuda. ChatGPT. Pronto. Você não precisa ficar quebrando mais a sua cabeça para poder fazer isso. A inteligência artificial vai fazer para você. Open to Work. Devo ou não devo usar? Eu não usaria. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade de vieses inconscientes. Vocês já viram aquele meme do cara que está segurando a mão da namorada e aí ele olha para trás assim com uma cara meio de safado para outra mulher que está passando? Pois é, esse meme é o recrutador. Ele está de mão dada com quem está open to work, mas ele está lá, que bacana essa pessoa que está aqui no mercado, né? Então, assim,
Isso é verdade absoluta? Não é. Mas aqui, eu estou dando a minha opinião também, junto com tudo isso. Então, na minha opinião, e é o que eu aconselho para as minhas mentoradas, é o que eu aconselho para todo mundo, na verdade, não colocar Open to Work. Por quê? Porque isso abre margem para as pessoas perguntarem: por que você está desempregado? Por que você não está trabalhando? O que aconteceu na sua última empresa? Nossa, mas você foi desligado numa demissão em massa? Entendi. Mas por que você acha que você foi desligado da demissão em massa ao invés de ter ficado lá? Para que eu preciso fazer isso, né? Então, vamos evitar os viés cognitivos, vamos evitar os problemas que a gente pode vir a ter. E autoridade no LinkedIn. Oi? Mas a gente pode deixar que você está disponível para vagas, mas tirar só o íconezinho? Isso, sempre. Estou buscando, aí você coloca lá, aberto para recrutadores, porque os recrutadores, visível apenas para recrutadores, né? Aí você vai ser melhor ranqueado pelo LinkedIn, muito bem colocado, inclusive, tinha esquecido de colocar isso. Mas você vai ser melhor ranqueado pelo LinkedIn para aparecer primeiro para os recrutadores, porque você está em busca de oportunidade, mas você não vai ficar com o Open to Work ali. Você não vai ficar com aquele viés cognitivo piscando na cara da pessoa. Então, o LinkedIn, ele já permite que a gente deixe aberto apenas para recrutadores. Isso é muito bacana se você é a pessoa que, por exemplo, estou trabalhando hoje, mas eu estou procurando um outro emprego, porque eu não estou gostando do lugar onde eu estou trabalhando hoje. Puta oportunidade, para você deixar visível só para os recrutadores. Então, o recrutador, ele tem um perfil diferente no LinkedIn, né? Diferente do nosso perfil comum. Então, por isso que aparece dessa forma ranqueado para ele primeiro. Então, é ótimo utilizar. E o LinkedIn, gente, ele é um espaço de autoridade. Então, ele é o momento em que eu vou me vender. Ele é o espaço para eu falar o quanto eu sou muito, muito bom. Ai, Fernanda, mas eu tenho uma dificuldade de fazer isso. Mas é preciso. Então, a gente precisa falar sobre a gente precisa falar sobre o que a gente conquistou, sobre o que a gente fez, sobre o que a gente pensa, sobre como é que está o mercado, o que eu estou analisando. Então, é super importante. O LinkedIn, gente, ele não serve só para recolocação. Se você está buscando o LinkedIn só para o momento que você está se recolocando, você está subutilizando muito, muito a plataforma. Eu sei que às vezes tem post chatíssimo, chatérrimo lá no LinkedIn. Eu sei que eu sou usuária todos os dias, né? Tipo, eu sei, eu tô lá. Mas o que eu faço? Eu bloqueio essas pessoas, eu paro de seguir. Eu crio a minha bolha de conteúdo bom, de conteúdo positivo dentro do LinkedIn. Mas publiquem, falem com as pessoas. Sabe? Networking não é só para quando você está precisando de recolocação. Na verdade, é justamente nesses momentos que as pessoas vão achar que você é interesseiro. Aí eu estou te adicionando só porque eu quero entrar na empresa que você está trabalhando. Não é legal. Então, o LinkedIn não é um espaço para recolocação, ele é um espaço para a gente falar de carreira, ele é um espaço para a gente falar de mercado de trabalho, de tantos outros assuntos. Então, publique sobre a sua área, faça textos mais curtos no começo. Tem gente que quer começar publicando no LinkedIn, que começar publicando artigo, gente. Você não vai ter gente para ler. Isso vai, talvez, trazer alguma autoridade? Pode trazer, mas hoje o LinkedIn, quando eu comecei a escrever no LinkedIn, ele só permitia que a gente escrevesse até 800 caracteres. Mas hoje você pode escrever até 3.000 caracteres. Então, por que você vai escrever um artigo para começar a falar no LinkedIn? Comece com textos curtos. Comece colocando uma imagem que você viu. E, às vezes, quem não sabe o que publicar, você pode publicar uma matéria e publicar sua opinião sobre aquela matéria. Você pode repostar uma coisa que alguém falou e colocar a sua opinião sobre aquilo. Colocar algumas imagens ali, por exemplo. Hoje eu vi uma matéria falando que, sei lá, o metaverso está em voga com alguma coisa lá. Vi uma matéria lá. Beleza, então eu vou comentar sobre isso. Vou falar sobre isso, porque isso tem a ver com a minha área. Isso aqui é um erro que muita gente comete no LinkedIn, gente. Eu sou de marketing. Aí você começa a publicar, gente,
você começa a publicar coisas que não tem nada a ver com marketing. Você começa a publicar um negócio de RH, você começa a publicar um outro negócio de desenvolvimento, de metaverso. Aí as pessoas vão fazer o quê? Vão falar, gente, essa pessoa aqui é doida, é meio esquizofrênica, né? No LinkedIn, assim, falando de... Cada hora falando de uma coisa diferente, que você não se situa. Então, peço desculpas por ter utilizado esse termo, não deveria ter utilizado. Mas fica uma conversa meio, né, sim, paralela, assim, que não é exatamente não tem uma linha dorsal que a gente consegue entender de fato o que é que aquela pessoa está trazendo, o que é que aquela pessoa está falando. Então, cria um conteúdo autoral, traga ali, né, para você uma autoridade, aquilo que você pensa sobre aquilo que você acha sobre aquilo. Ah, mas eu não acho que a minha opinião é relevante. A partir do momento que você começar a publicar e as pessoas começarem a ver e começarem a gostar, você vai começar a se tornar relevante. Ninguém começa relevante, gente. Mas a gente tem que começar. A gente tem que, principalmente se você está buscando recolocação, isso é um fator que vai fazer o seu perfil ser mais visto. Então, você publicar no LinkedIn vai te ajudar. Mas tomem um outro cuidado, que é assim, ó. Eu vejo bastante gente fazendo isso. Ai, gente, eu fiz um post hoje falando que eu fui lá na casa do meu tio. Vocês podem curtir? Isso destrói o seu engajamento no LinkedIn. Você ficar pedindo o tempo todo para as pessoas curtirem. Então, faça um post. Ah, eu vi um artigo legal, vi uma coisa legal que eu quero compartilhar no meu LinkedIn, e aí eu acho muito legal compartilhar isso lá no grupo do Mentorelas, por exemplo. Aí eu vou mandar para todo mundo, porque aí as pessoas vão engajar, elas vão comentar, elas vão te seguir. Aí isso vai ajudar o seu engajamento. Agora, a pessoa só ir lá e dar um like, quando você parar de pedir, quando você parar de tentar engajar com essas pessoas, o LinkedIn vai parar de entregar seu conteúdo. Então, isso é péssimo para você. Então, tome esse cuidado de, tipo, o que eu compartilho só lá, o que eu mando pedindo para as pessoas curtirem. Faz esse jogo, tá? E agora, gente, estou falando demais, né? Mas espero que esteja sendo bom. O poder do networking, né? Como que é que a gente aumenta as nossas chances de serem vistas. Aqui eu deixei, gente, basicamente uma mensagem que vocês podem mandar para as pessoas, que é só copiar e colar para você mandar para a pessoa, falando, oi, tudo bem? Meu nome é tal, eu estou muito interessada na posição tal na sua empresa, na empresa tal que você trabalha. Eu vejo que eu tenho o perfil que vocês estão buscando, tanto em termos técnicos e funcionais, quanto em aderência à cultura. O que você achou do meu perfil? Você pode me dar o seu feedback? Você já deixa aberto para a pessoa o quê? Te dar um feedback. Para a pessoa te ajudar, se ela for uma pessoa bacana que pode te ajudar. E para quem que eu mando essa mensagem, Fê? Eu mando para o recrutador? Eu, normalmente, aconselho as pessoas a mandarem para o hiring manager. Tentar achar quem é o gestor provável daquela posição e eu vou mandar para aquela pessoa. Por quê? O recrutador, gente, ele recebe muitas mensagens. Muitas. São os perfis mais acessados que a gente tem no LinkedIn. São os perfis dos recrutadores. Principalmente se você está concorrendo numa empresa hype. Tipo, aí, no Zé Delivery. Todo mundo quer trabalhar no Zé Delivery. Não, todo mundo, né? Mas vocês entenderam. Tipo, é muita gente se candidatando para o Zé Delivery. Quantas mensagens o recrutador do Zé Delivery recebe? Mas poucas pessoas pensam em, bom, eu estou concorrendo a um cargo de coordenação nessa área, então vou procurar o gerente da área para ver. E se o gerente da área gosta de você, ele te coloca no processo seletivo. Ele pega o teu perfil e manda para o recrutador. Isso é uma coisa que a gente vê muito no mercado. Então, o próprio gerente te indica e te passa na frente. Por isso, eu aconselho as pessoas a sempre mandarem mensagem para os gestores da vaga. Claro, você não vai mandar para qualquer gestor, né? A gente vai mandar para o gestor da vaga, mas fazer esse trabalho ao invés de mandar para o recrutador, que vai ser mais precioso, vai ser mais rápido, e você provavelmente vai obter mais resultado. Ô, Fê, Oi. É Carla. Oi, Carla. Consegui entrar. Você deixa eu dar só uma dica aqui que eu acho legal? Manda ver, eu aproveito para tomar uma água. Duas coisas. Oi, meninas, assim, tô entrando aqui, né? Duas coisas que eu acho legal é o seguinte. Primeiro, sobre enviando mensagens. Eu já tive experiência de pessoa...
é tipo visita na sua casa, né? Normalmente, quando a visita vai na sua casa, a gente arruma a casa, né? Então, o LinkedIn é como se fosse a nossa casa. Eu acho que a gente precisa ter o cuidado de arrumar o LinkedIn antes de sair enviando mensagem. Por quê? Porque imagina, né? Você conseguiu finalmente falar com o gestor da vaga, né? Com a pessoa que você tanto queria, a pessoa entra no seu perfil e está tudo bagunçado. Então, acho que aqui uma dica que eu considero bem importante é arrume a casa antes de chamar os convidados, né? Então, com a casa arrumada, faz sentido convidar as pessoas que você quer que te conheça. E um segundo ponto que a Fê trouxe no slide anterior, que eu achei eu sempre gosto de trazer essa reflexão, porque a gente tem muita dificuldade de nos ver como produto, mas na verdade nós somos um produto no LinkedIn, nós, pessoa, né? A Carla, a Fernanda, a Letícia e por aí em diante. Então, acho que a gente pensar o seguinte: quando você compra um iPhone, por exemplo, você não compra o iPhone porque ele tem memória RAM daqui, ele tem a tecnologia de lá. Você comprou o iPhone porque você quer tirar as melhores fotos e ele vai te dar as melhores fotos. Então, a gente quer o que o produto vai solucionar do meu problema e não as características técnicas. Então, acho que uma dica que eu deixaria aqui para a produção de conteúdo é: pensa na tua área né, na área de atuação, pensa no que vocês gostam de fazer ou querem fazer, e tenta trazer conteúdos que demonstrem que você tem conhecimento sobre aquilo, ou que você está envolvido com aquela temática, porque tem isso, né? Nem sempre você vai ter experiência, mas você pode ter conhecimento técnico, ou você pode estar lendo sobre o tema, mas assim, pensa, eu quero, exemplo, tá? Uma empresa abriu uma vaga de assistente financeiro. Vamos partir de um pressuposto, que é tudo ilusório, tá? A pessoa da área está querendo um profissional para ajudar ali contas a pagar, contas a receber, parará. Então, você pode, exemplo, trazer um case da sua empresa anterior que você ajudou a reduzir um percentual de tempo para fazer determinada tarefa, ou você ajudou a implementar um projeto novo. Então, assim, todos nós temos uma trajetória, seja longa ou curta, cada uma que tem a sua. Eu acho que para fechar esse ponto, quando a gente olha para um produto, e aqui, né, pensando em qualquer empresa, quando a gente cria um produto, a gente pensa exatamente quando vai botar ele no mercado, o que eu vou entregar de solução. Então, acho que vocês têm que olhar para vocês, ver o que vocês vão entregar, né, como solução para a futura empresa, para o futuro empregador, e pensem nisso na hora de escrever. O que esse texto está falando sobre mim ou está falando com quem eu quero atingir? Desculpa, Fê, é porque eu estava com isso aqui, só quis complementar essa parte do texto, porque eu acho bem relevante, porque realmente, para quem não produz conteúdo, dá esse medo, essa insegurança, né? Então, é legal começar falando de você. Eu acho que aqui, agora, uma provocação. Se vocês não se conhecem, aqui já é um convite para fazer um autoconhecimento, né? Porque a primeira pessoa que tem que se conhecer é a gente mesmo. Então, assim, olhe para a história de vocês, olhe para o que vocês já fizeram até aqui. Pode ser coisas assim que às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Um trabalho da faculdade bacana que você fez, sabe? Sei lá, um final de semana na fazenda que vocês conheceram uma pessoa e a história, sabe? Então, a gente não precisa ter grandes feitos ou grandes histórias. Eu acho que a gente só precisa conseguir recortar os momentos da nossa história que conecte ali com o público. Então, eu gosto muito de produção de conteúdo, então não aguentei, quis trazer essas dicas aqui, meninas. Acho que super faz sentido. Obrigada, Carla. E, assim, eu queria falar uma frase muito curta para vocês que tem tudo a ver com isso que a Carla falou. Assim, a opinião de vocês conta. A sua opinião conta. Então, às vezes a gente acha assim, eu não vou publicar porque eu sou uma Zé Ninguém, porque ninguém vai ler, porque... Gente, sim, todo mundo é igual. Todas as pessoas são iguais. O que uma pessoa que tem 500 mil seguidores tem de melhor do que você? Que ela enfiou a cara. Eu tenho 112 mil seguidores no LinkedIn. O que eu tenho de melhor que vocês? Absolutamente nada. Nada. A diferença é que eu enfiei a cara 3 anos atrás. E eu comecei com 3 mil seguidores. Em algum momento, eu já tive 10 seguidores. Então, é assim, a gente enfia a cara e vai. Então, a opinião de vocês contam. Não tenham medo de publicar porque você acha que você é pior do que alguém, porque você acha que você não é suficiente.
Não, enfia a cara. Vai ser, sim, vai fazer muita diferença para sua vida. Só tomem cuidado com as fanfics, tá? De tipo, tem gente que publica coisa no LinkedIn que é muito nada a ver. Que é assim... Ai, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu li esses dias. Que era assim, eu fui na padaria e aí tinha uma moça que estava entregando currículo na padaria. E aí ela entregou um currículo para a caixa e aí eu virei e falei assim, nossa, eu conheço essa moça, no lugar onde ela me trabalhava, ela sempre me atendeu muito bem. Fiz isso para ajudá-la a se recolocar. Espero que ela seja recolocada. Que história de merda, desculpa, mas assim, isso é fanfic, entendeu? Isso é coisa que o povo inventa para ter o que postar no LinkedIn. Então não invente, conte sua história, conte suas experiências, dê uma opinião sobre uma matéria, sobre alguma coisa que você leu, sobre alguma coisa que você viu. Isso vai ser muito mais relevante do que você inventar uma história. Que, na verdade, você só vai sair no Twitter ou no Facebook, na galera que está zoando o LinkedIn. Então, não vamos fazer parte disso. Nós vamos criar conteúdo de qualidade, tá? Esse vai ser o nosso combinado entre nós. Conteúdo de qualidade. Bê, Oi! deixa eu abrir minha câmera. Aqui é a Ana, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem? E você? Prazer, tudo bem. Eu sou jornalista de entretenimento, trabalho com assessoria de imprensa, tenho um portal também, e eu já passei por agência, então é muito comum na nossa área de comunicação, acredito que tem outras aqui também, a gente passar por vários tipos de empresa, como foi o meu caso. Agência de marketing, agência de influenciador. Agora eu fiz essa mudança de carreira agora para voltar para o jornalismo, estou em assessoria. Então a gente fica com um currículo muito extenso. Então eu quero tirar uma dúvida e compartilhar também uma coisa que aconteceu comigo hoje, para saber a opinião de vocês. Primeiro em cima do que você falou, porque eu também acho que um currículo muito grande é muito cansativo. E a gente que, no nosso caso de comunicação, como eu escolho exatamente? Porque, eu tenho ali, sei lá, 3 experiências em agência de marketing, 2 aqui em influencer, e aí, é muita coisa. Como eu organizo bem isso num currículo para não ficar cansativo? E outra coisa que aconteceu comigo hoje, e que foi muito curioso, assim, é muito comum na nossa área de comunicação fazer freela, né? Muito comum mesmo, assim. Ainda mais quando você mora numa cidade grande como São Paulo, você tem que ter aquela grana, né, para poder se sustentar. Só que nem todos os chefes veem isso com os bons olhos, né? E aconteceu uma coisa comigo hoje, cara, eu comentei uma publicação de um freela. E é muito difícil eu fazer isso, de comentar na publicação. Normalmente eu já vou direto na mensagem, me apresento, falo que eu tenho interesse. Só que no caso de hoje, a mensagem dela era bloqueada. Então eu comentei no post, olá, eu tenho interesse. E a minha chefe curtiu. E eu fiquei assim, caraca. Aí eu fiquei pensando, eu tenho que me sentir mal por isso? Será que agora eu tô ameaçada? Queria saber a sua opinião em relação a isso, porque é uma coisa tão comum na nossa área de comunicação, pegar um freela e tudo mais, aí acontece uma coisa assim, tu fica, caraca, e agora? Eu não vou mais comentar em nenhum post de freela, vou perder os freelas que eu fiquei com medo, sei lá. Então eu queria muito ouvir de você o que você pensa sobre isso. Enfim, é isso. Legal. Bom, 2 perguntas, vamos responder uma de cada vez, né? A primeira é sobre como colocar essas experiências que parecem divergentes dentro do mesmo currículo. A gente organiza o nosso currículo de acordo com um objetivo. Então, se vamos supor, você tem o objetivo de trabalhar com assessoria de imprensa, o que você conecta mais com assessoria de imprensa? Dentro de cada um desses cargos que você teve, dentro de cada uma dessas empresas que você passou. Então, eu retomo aquilo que eu falei lá no começo, de tipo assim, eu preciso entender bem quais são as palavras-chave que estão sendo buscadas dentro daqueles escopos e dentro daquelas vagas, para eu organizar o meu currículo para entregar aquilo ali. Então, não importa que tipo de empresa você passou. Por exemplo, eu passei por indústria, depois eu passei por uma health tech, depois eu passei por uma fintech, depois eu passei por uma empresa que, na verdade, tem várias coisas, que é a 99, né? Mas ela, enfim, era fintech, a parte de fintech da 99, e depois eu fui para uma edtech. Então, tipo assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu trabalhei com saúde, com educação, com fintech, né, que é economia, financeiro, banco. Sim. Nada a ver. Então,
a questão do fio narrativo que a gente vai contar no nosso currículo, ele tem que estar mais conectado com o nosso objetivo. Uhum. E a parte da chefe. Eu acho que depende, porque assim, se ela viu e curtiu, ela pode estar falando várias coisas diferentes, inclusive, que bacana. Que eu acho que não foi, né? Eu não conheço a chefe, não sei como é que é. Não, assim, são pessoas maravilhosas. Só acho que talvez foi, tipo assim, para mostrar que tá vendo, sabe? E aí, Então, eu tô compartilhando isso mais porque eu não tinha pensado nisso antes. Às vezes as coisas têm que acontecer mesmo, pra galera ficar ligada, porque dá pra ver tudo, né? dá para ver tudo, você vai ser as coisas que você comentar, as coisas que você publicar vão aparecer no feed das outras pessoas. Pensem sempre nisso, meninas. Inclusive, gente, muita gente já perdeu emprego porque comentou coisas racistas, porque comentou coisas homofóbicas no LinkedIn. E eu acho que pouco para essas pessoas, inclusive. Mas o LinkedIn é público. Todo mundo consegue ver tudo que você comenta, tudo que você curte, tudo que você faz. Agora, como um conselho, digamos assim, eu conversaria com essa chefe. Tipo, olha, ontem eu comentei num freela, tal, tô pensando em pegar uns freelas para me ajudar a complementar a renda para eu fazer no final de semana, e eu vi que você curtiu. Você tá procurando também alguma coisa? Tipo, dá uma de louca. Boa. Para ver o que ela tá pensando. Sim. Porque às vezes a pessoa nem fez por mal, entendeu? Ela aí, tipo, curtiu. Sim, total. Mas para também deixar essa dica para todo mundo, né? Porque às vezes a gente vai na boa intenção mesmo, porque, pô, eu tô procurando um freela para me ajudar e tal, e às vezes a gente não pensa, pô, de repente o meu chefe ou minha chefe vai tá vendo, então, ao invés, de repente, de comentar, manda uma mensagem. É que no meu caso, eu não consegui mandar mensagem, né? Então, por isso, e é uma coisa que eu já faço. Então, assim, na dúvida, é melhor evitar comentar e aí, igual você deu a dica de mensagem, né? De repente, eu acredito que seja melhor. Eu acho que depende do chefe, depende do contexto, né? Depende do que você está comentando, no que é. Com certeza. N fatores, né, para a gente levar em consideração. O bom do comentário é que ele vai te permitir fazer mais networking. Então, comentem sim nas publicações das pessoas e procurem, assim, claro, se resguardar dentro da rede, porque ela é pública e todo mundo vai conseguir ver tudo que você faz. Isso é fato. Obrigada, Fê. Por nada que isso. Gente, juro que é o penúltimo slide. Ou antepenúltimo. Dicas para networking, tá? Primeira coisa, interaja com as pessoas, interaja nas publicações da pessoa para você conhecer ela. Interaja em publicações de pessoas que têm bastante seguidor também, que vai ajudar você a se posicionar. Mande mensagens, né? Seja sempre amigável, seja sempre respeitosa. Tem gente que manda uma mensagem assim que assim eu fico chocada. Eu mesma eu recebo bastante mensagem no meu LinkedIn e vira e mexe as pessoas me mandam mensagens do tipo assim, como se eu tivesse a obrigação de fazer alguma coisa por aquela pessoa. Então, tome esse cuidado, sabe? Porque aquilo ali é seu cartão de visitas, é o que você está apresentando para as pessoas, né? Seja bastante assertivo. Então, sabe, não conta toda a sua vida. Você está precisando de um emprego, eu sei, mas time is money. A pessoa não vai ler o que você escreveu. Então, eu sei que às vezes você está passando por uma situação muito difícil, mas tenta resumir, tenta colocar uma mensagem objetiva, uma mensagem concisa, que isso vai te ajudar. Adicione as pessoas no LinkedIn e deixe uma mensagem inicial para ela, explicando o objetivo de você estar adicionando ela. Muitas vezes a gente não consegue mandar mensagem porque tem aquele e-mail, né, que você tem que enviar quando você não tem conexão. Então, você pode adicionar a pessoa no LinkedIn para fazer esse networking com ela. E, gente, networking sempre. Networking é perpétuo. Networking não é para recolocação. Então, a gente faz networking sempre, porque a gente sempre vai precisar das pessoas. E aí, aquela pessoa que te conheceu há 2 anos atrás, no momento que você não estava nem um pouco interessado em se recolocar, amanhã é ela que vai te ajudar a entrar numa empresa. Então, falem sempre com as pessoas, busquem ajudar as pessoas, tragam coisas que vão fazer diferença na vida das pessoas, que isso vai fazer toda a diferença.
para o seu posicionamento e para a rede que você está construindo. E, gente, lembrem-se, durante um processo seletivo, não é só a empresa que está te avaliando. Você também tem que avaliar a empresa. Então, eu trouxe aqui a Cadê Meu Feedback, que é de uma amiga minha, ela se chama Betina, é uma pessoa incrível. Ela lançou uma startup direcionada para que os candidatos avaliem as experiências que eles estão tendo com as empresas. Então, sabe aquela... Desculpa a palavra, tá? Mas aquelas vagas arrombadas, aquelas entrevistas que são uma porcaria, que não deveria ter acontecido aquela pergunta sobre com quem vai ficar o seu filho, é para isso que existe a Cadê Meu Feedback. Então, a Cadê Meu Feedback, ela é o reclame aqui dos candidatos. Coloquem lá o que vocês estão passando. Porque só quando a gente se posicionar, é só quando a gente falar, é só quando a gente se estruturar, é só quando a gente se organizar que as coisas vão mudar no mercado. Então, a gente precisa também avaliar as empresas e parar de achar que é só a empresa que está avaliando e deixar o poder só na mão da empresa. A gente também tem o poder de escolher onde a gente vai trabalhar, com quem a gente vai trabalhar, que tipo de atividade a gente vai fazer. Então, assumam essa postura, assumam essa posição. Eu sou uma profissional qualificadíssima no mercado, eu sou foda. Então, eu também posso escolher aonde eu quero trabalhar. Tenham isso em mente, tragam isso para vocês, repitam isso para vocês, porque aqui a gente não está falando sobre recolocação apenas, a gente está falando sobre quem vocês são na carreira de vocês. Isso é muito importante. Isso vai fazer toda a diferença ali para a sua vida, sabe? Para a sua postura. Gente, muito obrigada. Eu falei muito mais do que o que eu achei que eu ia falar. Então, se vocês quiserem conversar comigo, tem meu e-mail, tem aqui meu site, tem aqui meu @, que é Fernanda Piacese B. Se vocês gostaram da aula, me mandem uma mensagem depois. Eu vou ficar muito feliz de saber se você gostou dessa aula, se você gostou do que a gente conversou aqui hoje. Se não quiser me seguir, também não precisa seguir, mas se quiser seguir, faço conteúdos. Adoro conversar com as pessoas. Posso demorar um pouquinho para responder as pessoas, principalmente lá no LinkedIn, porque tem volume de mensagem, mas eu sempre respondo, tá? Sempre respondo. Então, agradeço muito a atenção de vocês, agradeço muito pelo tempo e agradeço para o time da Mentorela, gente, que me convidou aqui. Fer, arrasou, viu? Eu vou parar a gravação aqui. Deixa eu ver onde que é, né? Gente, foi um puta aulão. Aulão. Arrasou, Fê.